Bom dia, galera. O que quinta maravilhoso, maravilhoso pra nós, né? Maravilhoso poder, né? Poder fazer meus vídeos aqui, né? E aí, como é que estão, né? Aí, ver fazer meus vídeos aí, meu celular que eu gravo, descarrego, né? Aí eu botei pra carregar ali. Aí deu uma carguinha, né? E aí, como é que tá? Vamos que vamos, quinta-feira, abençoado por Deus, né? É isso aí, galera, né? Ué, doido. Aí, galerinha, quem gostou do meu vídeo aí, se inscreve, dá um like e ativa o sininho, tá? Nós. Tchau, obrigado.